Se você nunca fez análise na sua vida, nunca chegou a estudar nada do tipo, não tem problema também. Não é tão complicado quanto parece. Você só precisa aprender pequenas coisas-chave para começar. E à medida que você vai se desenvolvendo, né, vai evoluindo na carreira, você começa a aprender a fazer as coisas de outros jeitos. Você vai começar a aprender a conversar melhor, a se comunicar melhor. Tá? Então, o que você precisa para começar? Então, não vou aprofundar muito aqui, senão vou ficar aqui o dia inteiro. Mas para começar, o que você precisa? Primeira coisa que é fundamental, precisa aprender a conversar com o usuário. Nossa, cara, mas que negócio idiota, porque eu converso com o usuário toda hora aqui. E qual que é a dificuldade disso? A grande dificuldade é você aprender a conversar com o usuário para conseguir extrair coisas dele. Antigamente, lá na universidade, nas faculdades, a galera chamava essas coisas aqui de entrevista. Ah, você tem que aprender a fazer uma entrevista com o usuário, para ele te falar as paradas lá, tal. Não é exatamente isso. Aprender a conversar com o usuário é aprender a falar com ele, a se comunicar com ele, né? A falar com ele para conseguir extrair o que ele precisa, entender os problemas dele. Então, eu sei que eu falei desse negócio da faculdade, porque eu sempre dou isso como exemplo, porque são experiências ruins que eu tive. Na faculdade você aprende essas coisas, mas não é assim de verdade que a gente trabalha. Antigamente, talvez aí 1990, isso funcionava. Hoje em dia não funciona mais. Né? Com o advento aí de metodologia ágil e tal, a galera não quer ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Então, não se prenda só a formalidades. Marcar entrevista, reunião. Né? Tem muita gente que marca uma reunião com 300 pessoas. Não, vou chamar todo mundo aqui e tal. E vou produzir uns documentos aí. Faz ata de reunião, faz especificação e faz um monte de não sei o que lá, tudo com modelo, padrão e documento da empresa. Às vezes é necessário. Não estou falando com. Né, porque isso aí é bobagem, joga tudo no lixo. Às vezes, para sua empresa, precisa ter. Mas, mesmo que a sua empresa exija ter, na maioria das vezes esses documentos aí, eles datam, né? Eles ficam velhos, porque o software evolui e o negócio não é atualizado. Se for atualizado, tá beleza, mas é raro isso acontecer, tá? E eu também não estou falando que não precisa ter documento. De repente para você é melhor, porque você acha mais legal ter a documentação boa ali no seu software. Mas não se prenda a isso. É isso que eu quero que você entenda. Não se prenda a ter que marcar reuniões formais, fazer entrevistas formais, documentos formais, porque tudo isso acaba gerando um ambiente que não favorece, na maioria das vezes, né, não favorece uma conversa aberta. E por isso que eu falei que você precisa aprender a conversar com o usuário. Porque a maioria dos devs, primeiro, que não sabe conversar. A gente é muito bom de falar com o computador, mas é ruim de falar com pessoas. É assim mesmo, tá bom? Não se preocupa com isso, porque, mas é porque eu preciso ser uma pessoa super expansiva e super comunicativa. Cada pessoa tem um jeito. Eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, né? Mais expansiva do mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Assim como a maioria dos devs, eu sou uma pessoa super introvertida. Mas, com o tempo, né, ao longo da carreira, eu aprendi a conversar com o usuário. Conversar. Não é fazer uma reunião formal. Qual que é o problema de ter abertura, né, com o seu usuário? Você marca uma reunião formal e aí você chama seu chefe. Aí ele chama, o usuário chama o chefe dele ou dela, porque você chamou seu chefe, ele fica desconfortável. Quando já tem muito gestor na parada, acontece uma coisa que é do mundo corporativo. A gente fica com medo de falar as coisas. A gente não quer falar. Porque se você abrir a boca para falar alguma coisa, vai que sai uma bobagem. E você fica retraído, você fica retraída. Então você fica se contendo que você não quer perguntar as coisas direito, você só quer falar o que precisa de verdade. E aí o que acontece nessas reuniões? Quem costuma falar são as pessoas mais experientes ou com cargos mais altos. E aí isso aí vai virar uma reunião de gente que não trabalha com o código. Não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é que você, como dev,
fale. Você, como dev, converse com o seu usuário e aprenda a ouvir da boca dele, diretamente. Esse é o problema de ter um analista de negócio no meio, né? Porque o entendimento que vem do problema vai vir dele. Ele entendeu o problema e passa para você. Talvez você entenda dele de um jeito diferente até. E aí vai ficar com 3 pessoas sabendo do problema com 3 interpretações diferentes. Então é muito mais fácil você falar diretamente com o usuário, porque ele te passa o feedback diretamente. E você acaba criando um canal de comunicação também. Por isso que é importante que esse canal de comunicação não seja só via reunião formal, via entrevista formal. Não. Marca conversas mais informais também. Porque quanto mais o seu usuário fica à vontade, e quanto mais você, como dev, também fica à vontade, mais vocês se abrem para falar. E as coisas vêm à tona nessas conversas.